Meus irmãos, primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente não é dono de nada, nós não temos nada. Tudo foi nos dado por Deus. Às vezes a gente acha, que vai ser sempre forte, sempre inteligente, sempre com condição. Mas não, meus irmãos. Um dia, o Senhor nos chamará para prestarmos conta. E isso é muito sério. Nós não passamos de filhos de Deus, que deveríamos usar a nossa vida para o bem. E Deus não colocou ninguém nesta terra para ser omisso, para ficar vendo o circo pegar fogo, para fazer o mal. Não. Nós somos chamados a servir, a colaborar, a transformar este mundo num mundo melhor. Por isso Ele nos deu talentos, nos deu dons, nos deu bens materiais, nos deu capacidades intelectuais, nos deu forças afetivas. Eu tenho muitos dons, mas eu tenho inveja de muita gente, que é tão mais gente boa do que eu, que é tão mais capaz, de liderar, de ser amigo, de sorrir, e que poderia usar tudo isso para o bem deste mundo, para fortalecer a nossa igreja. Mas às vezes nós estamos feridos, como diz na primeira leitura, o rancor, a raiva, as mágoas, as decepções vão sendo guardadas dentro de nós. E isso, meus irmãos, é a nossa perdição. Nós podemos sentir, meus irmãos, e preste atenção, vocês da catequese, sentir não é pecado. A gente se irrita, a gente se zanga, a gente fica com os nervos. O problema é quando a gente guarda. O problema é quando a gente transforma tudo isso em vômito para os outros. Leia em casa. Se alguém guardar raiva, como poderá pedir a Deus a cura? Tantas úlceras são frutos de raiva, enxaquecas, a coluna enrijece, as hérnias de disco surgem. Porque vamos guardando e nos intoxicando com a falta do perdão. E aí nós vamos sendo lembrados pelo nosso salmista que o Senhor é bondoso, que o Senhor tem paciência e que o Senhor, Ele é carinhoso para conosco. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas faltas, e Deus quer nos curar desse destrambelho, destas feridas, dessas mágoas, porque tem uma vida pela frente, meus irmãos, e nós ficamos presos
em palavras, em gestos, em faltas. Que às vezes não foi nem porque a pessoa quis. Às vezes a pessoa não teve nem a intenção. Quem sabe o que o outro passa também, meus irmãos, estamos no mesmo barco. A tempestade é para todos. O calor, meus irmãos, não é para todo mundo. Precisamos cuidar um pouco do nosso coração. Porque às vezes nós injetamos tanta trambicagem dentro de nós, como diz o Salmo, não fica sempre repetindo as suas queixas e nem guarda eternamente o seu rancor. Quantos filhos tiveram seus pais rígidos, talvez ignorantes, talvez brutos, mas você nem imagina a vida que eles tiveram, o sofrimento e as dores que eles passaram, a falta de oportunidade. E hoje nós vivemos num mundo cheio de oportunidades, cheios de possibilidades, e nós vamos deixando a vida passar. Por isso, meus irmãos, o Senhor perdoa os que se arrependem, os que pedem perdão. Mas o Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus, diz uma grande verdade: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem gente que ainda está intrigado por causa da eleição, né? O que você tem a ver com a vida do outro? Cada um faz o que quer, meus irmãos. Tem gente que se intriga por causa de time. Se só um ganhar, vocês acham que vão continuar assistindo na televisão? Tem que ganhar um, depois ganhou. A gente brinca, mas a gente respeita. Tem gente que ainda está intrigado por causa de religião, né? Nossa religião não é para se intrigar, meus irmãos. Às vezes está intrigado por causa de herança. Eu não sei da vida aqui de ninguém, graças a Deus. Não estou mandando recado para ninguém, eu só estou dizendo que o Senhor só poderá me curar se eu perdoar. E aquele problema que não sai nos exames, nos médicos, pode ter certeza. É bom você descobrir aonde está o rancor, a mágoa da sua vida. Queria apresentar hoje para vocês, não sei se vocês conhecem, a Bíblia Sagrada. Aqui tem vários livros, histórias fantásticas. Não sei se alguém já leu. Eu já leio 2 vezes. Vou começar a ler de novo, a ler a terceira. E aqui, meus irmãos, conta a história de pecadores. Na Bíblia só tem 2 que nunca pecaram. Vocês sabem quem são? Jesus, Maria. Pode procurar, ela não pecou. Mas os outros, começou pelo Adão, criado com tanto amor no paraíso, né? A Eva. Mas em vez de escutar a Deus, eles escutaram quem? A serpente. Depois os homens, né? Se afastaram de Deus, começaram
a matar uns aos outros, a se embriagar, a ficarem doidos, a desejar as mulheres dos outros, e veio uma enchente muito grande, muito grande. Só escapou o pobre do Noé e um gato pingado. Às vezes a gente acha, sabe se foi verdade? Ora, se essa semana uma enchente matou quantos ali? Um terremoto? Foi verdade, meus irmãos. Aí tem o Davi, meninozinho, né? Tão bonitinho. Gostava de uma baladeira. Matou o Golias. Mas foi safado. E aí vem Pedro, Paulo jogava pedra nos cristãos, minha gente. Pedro cortou, foi a orelha de um. Moisés, porque duvidou, não entrou na... É pecador aqui, mas sabe, é a história dos pecadores que se arrependem e pedem perdão, e Deus os perdoa e suas vidas mudam. Essa é a Bíblia. É a minha história, é a sua história. Nós, pecadores, que nos arrependemos, que choramos nossos pecados, que pedimos perdão, e que o Senhor nos perdoa, e que a nossa vida se transforma. Porque catequese não é conhecer as coisas, mas é a nossa vida mudar. E isso é a palavra de Deus, que eu convido você e a mim, todo mundo ter uma Bíblia, e todo dia você lê um pedacinho, e você vai encontrar confusão, morte, guerra, tudo. Mas um monte de gente que se arrepende, que é perdoado e que suas vidas se transformam. E aqueles que não mudam de vida, eu vou ler mais uma vez para terminar. O patrão, quem é o patrão? Quem é o chefão de tudo? É Deus. Mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. A nossa dívida foi paga na cruz, e a nossa dívida é perdoar, meus irmãos. Por isso, eu vou dizer para vocês, quanto mais você perdoar, mais bonito você vai ficar. Pode ter certeza. Porque o sorriso vai surgir. Aquela pessoa, quando passar perto de você, você olha assim, você não vai sentir mais nada. Aquela jararaca que fez o mal na sua vida. E você vai viver melhor. E vai dormir feito um anjo. E tudo vai ser melhor na sua vida. Porque é a palavra de Deus que está dizendo. Amém? Que Deus me ajude a perdoar. E quando eu sentir que eu sou muito zangado, mas é desde nascença, porque minha mãe tinha que parir e demorou 10 dias depois, eu fiquei preso dentro do útero, porque na minha cidade tinha uma festa e os médicos estavam tudo na festa, e as parteiras estavam, tinha morrido. E como eu fiquei preso dentro da barriga, eu nasci assim, enfesado. Eu já fui no psicólogo. Eu não tenho culpa, né? Porque se eu pudesse, eu tinha nascido na hora. Mas isso não é pecado. Pecado é quando eu guardo, né? Quando eu guardo. E eu estou pedindo a Deus para não guardar mais nada na minha vida.
Porque no fim a gente não leva nada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,